Em 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 10, na parte B, no finalzinho do versículo, diz assim: como nada tendo, mas possuindo tudo. Quando eu li isso, eu digo, rapaz, que coisa profunda. Nada tendo, mas possuindo tudo. Tá lá. Se você ler 2 Coríntios capítulo 6, você vai ver Paulo falando da realidade da carne e da realidade do espírito. Como assim, pastor Gabriel? Ele falando das muitas batalhas que ele enfrenta, das várias adversidades pela qual ele está passando. Ele fala que muitas vezes ele estava em fome, muitas vezes em aflição, em angústia, em privação. Isso é do capítulo 6. E ele fala na pureza, na paciência, na bondade, no amor não fingido, na palavra da verdade. Ele fala que muitas vezes sendo honrado, outras vezes desonrado. Ele continua dizendo, muitas vezes com boa fama, outras vezes por infâmia. Alguns me tendo como verdadeiro, outros me têm como enganador, como desconhecido, mas também como muito bem conhecido, como se estivesse morrendo, mas também vivo, como castigado, porém não morto, como entristecido, mas sempre alegre. Olha que coisa interessante. No verso de número 10, ele começa dizendo, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo todas as coisas. Olha que coisa interessante, rapaz. Paulo estava dizendo, muitas vezes entristecido, mas sempre alegre. Faz sentido nenhum, não. Você diz, pastor Gabriel, isso não faz sentido. Exatamente, não faz sentido. Eu estou com você, não faz sentido nenhum, não. E ele continua dizendo, muitas vezes como pobre, mas enriquecendo a muitos. Ele continua dizendo, muitas vezes honrado, mas às vezes desonrado. Por infâmia e por boa fama. Como enganador, sendo verdadeiro. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pastor Gabriel, o que é que significa isso? Ele está falando de duas realidades. Ele está falando da maneira como os inimigos da cruz olham para ele, da maneira como é a realidade natural e da maneira como é a realidade espiritual. E no verso número 10 isso se aflora. No verso número 10 é aí que ele transforma em poesia pura a realidade do crente. Quando ele diz o seguinte, muitas vezes entristecido, mas sempre alegre. Muitas vezes entristecido, mas sempre alegre. Meu irmão, você tem que entender isso. Muitas vezes a gente fica triste, mas sempre estamos alegres. É forte, né? Paulo fala dessa tristeza como entristecidos, falando da realidade que ele está vivendo, das circunstâncias, né? Ele está falando das batalhas, ele está falando das perseguições, ele está falando dos levantes, ele está falando dos inimigos da cruz. Ele está falando das vezes que ele tentou levar a mensagem, mas foi impedido. Ele está falando das vezes em que a obra de Cristo foi tentada ser paralisada, né? Foi impedida pelos inimigos do Evangelho. Está falando das perseguições, da fome. Mas ele diz, ainda que a gente passe por todas essas coisas, estamos alegres. Porque a nossa alegria não depende desses fatores externos. A nossa alegria é interior e ela se renova. Como assim, pastor Gabriel? Ele vai reafirmar isso. Ele reafirma no verso 6 aquilo que ele já havia dito no capítulo 4. Quando ele diz, por isso não desanimamos, verso 16 do capítulo 4. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha que coisa linda, olha que postura, olha que maravilha que é ter uma mente renovada. Como é bom servir a Deus e ter sua mente renovada pelo Espírito Santo. Paulo estava dizendo o seguinte, por fora eu posso estar sendo perseguido, por fora eu posso estar sendo atribulado, por fora pode estar tudo indo de mal a pior, mas aqui dentro, no meu coração, se renova
dia após dia. Dia após dia. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio no mistério do Evangelho. E aí no verso 10, que foi o verso que a gente começou a nossa meditação, ele disse: nada tendo, mas possuindo tudo. Talvez você não tenha nada que orgulhe os homens. Talvez você não tenha nada que salte os olhos. Talvez você não tenha nada que seja admirável e louvável para as pessoas. Mas para Deus, se você possui a vida eterna, você já tem tudo. Era exatamente isso que Paulo falava. Paulo mudou o nível do jogo. Ele diz: para muitos eu não tenho nada, mas eu tenho todas as coisas. Pastor, não tenho nada, pelo contrário, você tem tudo. Às vezes você olha e diz: não tenho nada, pastor, nada. Não, irmão, você tem tudo. Você só está precisando aprender a ver o que você tem. A gente muitas vezes está atentando para as coisas que os nossos olhos podem ver. Mas se você ama Jesus, se você serve a Deus, se você conhece a palavra, não torne-o vão, não torne inútil a graça de Deus. Interessante que Paulo está falando isso e no início do capítulo 6 ele diz: não torne inútil a graça de Deus. Como assim? E nós, capítulo 6, verso 1, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. O que é receber a graça de Deus em vão? O que é colocar de maneira vã a graça de Deus? Não fazer usufruto, não aproveitar a graça. O que é isso, pastor Gabriel? É quando eu, que já sou salvo, estou em Cristo Jesus, fui liberto do cativeiro do pecado, eu olho para tudo isso e digo: não vale de nada. É isso que o inimigo quer que você pense. Essa é a cosmovisão que o inimigo quer que você tenha. Que você, que já possui todas as coisas, olhe e diga: Senhor, não tenho nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem o privilégio de ser feito filho de Deus. Quem tem Jesus tem um Pai fiel no céu. Quem tem Jesus tem um relacionamento íntimo e poderoso com o Espírito Santo, que é a maior de todas as dádivas da vida. Não diga que você não tem nada. Diga: eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Esse é o sentido do Salmo 23. Se o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. O Senhor não é meu pastor? Ele não cuida bem de mim? Ele não é o meu refrigério? Ele não unge a minha cabeça com óleo? Ele não faz o meu cálice transbordar? Então, Senhor, Tu estás sempre comigo. As circunstâncias não mudam quem Deus é. As circunstâncias não mudam quem Deus é. Aleluia. Tomou posse? Talvez você olhe e diga: eu não tenho nada. Pelo contrário, você tem tudo. Se você diz que não tem nada, essa mensagem é para você. Jesus Cristo é tudo o que você precisa. Se você não perdeu a fé, irmão, não perdeu nada.